Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, e com 6 anos eu vim para São Paulo. Meu pai era oficial do Exército, ele foi transferido e nós viemos para São Paulo para começar a vida aqui, né? Começar a vida de criança em São Paulo. Eu tive a primeira infância em Juiz de Fora, mas assim, poucas lembranças de lá. Vindo para São Paulo, a gente fez o primário na Zona Norte, primário, ginásio. Era período de ditadura militar, a gente como criança não tinha muita noção do que era isso. A gente começou a tomar contato com essa realidade mais no final do ginásio. Meu contato com o mundo político foi bastante a partir da própria observação e do contato na escola, de conversar sobre a realidade e perceber e apreender que a gente vivia uma ditadura militar, que não havia liberdade, havia censura aos artistas, censura a programas de televisão, censura no teatro, poucas notícias, mas a gente percebia que tinha algum grau de repressão política direta, tortura, prisões. E eu só comecei a despertar, de fato, para o desejo de fazer política quando eu tinha 19, 20 anos, que eu já era, nessa época, bancário. Comecei a trabalhar em 78 no Banco do Brasil, fazendo faculdade o dia inteiro e trabalhando à noite. Nesse período, eu comecei a tomar contato com o movimento sindical. O Banco do Brasil era um reduto importante de sindicalistas dos bancários. Em 79, um grupo de sindicalistas alinhados com uma proposta mais democrática e combativa, ganhou a eleição dos sindicatos bancários. O Augusto Campos era o candidato a presidente e eu acompanhava esse movimento participando do meu local de trabalho, que era o Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil. E comecei a conhecer as pessoas e participar no local de trabalho, frequentar as assembleias. Fui participando, digamos, de uma maneira limitada até 83, quando teve uma greve geral que foi organizada pela recém-fundada CUT, Central Única dos Trabalhadores. Acabou mobilizando muita gente nos bancários. Tivemos companheiros presos naquela época, fizemos um movimento pela libertação desses companheiros. Então foi uma intervenção em vários sindicatos importantes, que foi uma forma do regime militar tentar sufocar o crescente trabalho de mobilização, que na época vinha com Lula como presidente do sindicato dos metalúrgicos, com Augusto Campos nos bancários, com Paulo Azevedo nos metroviários, e que vinha tomando um vulto muito grande e forçando a democratização do país. Então uma coisa muito efervescente, assim, muita gente participando, mas ao mesmo tempo muita repressão por parte das empresas e por parte da polícia também, que vigiava atentamente os movimentos sindicais, movimento social naquela época. Tivemos a morte do Santo Dias, militante dos metalúrgicos de São Paulo, o Manuel Fiel Filho, e vários acontecimentos, depois o Herzog, vários acontecimentos que de certa forma marcaram aquele período em que eu comecei a minha militância sindical ainda na ditadura militar, lutando pela democracia e por melhores condições de trabalho. Na verdade, eu me filiei ao PT até antes de ser um militante ativo do movimento sindical. Comecei a participar do PT mais ativamente nas eleições de 82, que o Lula foi candidato a governador, e naquela época não tinha eleição para presidente ainda, então era eleição para governador, que estava sendo a primeira eleição para governador, depois, ainda na ditadura militar, mas depois, digamos, da aprovação de um projeto de abertura que era conduzido pelos próprios militares, através, na época, do presidente João Figueiredo. Fui militante de base até 85. Eu participei, a partir de 1988, como dirigente. Eu fui o segundo mais votado para representar os bancários do Banco do Brasil na direção do sindicato. E na composição da chapa, eu acabei assumindo a Secretaria de Imprensa do sindicato. Em 1990, o secretário-geral do sindicato renunciou e a diretoria escolheu o meu nome para ser secretário-geral do sindicato. Quando chegou em 1994, houve um consenso grande dentro do sindicato que eu deveria ser o candidato a presidente do sindicato. Em 94 eu fui eleito com 60% dos votos da categoria, presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região, e nós a partir dali fizemos um trabalho de ampliação da atuação do sindicato para outras questões que não apenas a questão sindical, da relação capital e trabalho. Nós fomos buscar muito a participação do sindicato na sociedade, com várias iniciativas importantes que ampliaram o horizonte do sindicalismo bancário, que serviram de referência também para outras categorias. Na verdade, eu não decidi ser candidato. Quem decidiu foi a diretoria do sindicato, provocada pelo nosso grande companheiro, ex-deputado federal, ex-ministro Luiz Gushiken. E aí eu conversei com a diretoria do sindicato, com a diretoria de vários sindicatos do Estado, e todos disseram que eu deveria ser candidato. Então, eu aceitei essa provocação com essa lógica, que não fosse uma candidatura minha. Eu quero ser candidato, que também é legítimo, mas eu não tinha essa vontade de provocar minha candidatura por mim, a partir
partir dessa conversa, a gente começou a estruturar a campanha, começamos a conversar com potenciais apoiadores, fizemos um trabalho muito extenso. Eu viajei mais de 120 cidades. Na Grande São Paulo, eu conheci bem a Grande São Paulo, conhecia pouco os bairros mais pobres de São Paulo, os bairros mais carentes. Então, foi um curso intensivo de realidade social, que eu conhecia de teoria, mas conhecia bem menos na prática. Conseguimos fazer uma campanha bonita, alegre. Foi uma eleição difícil para o Lula. O PT cresceu, elegeu 3 governos estaduais e a bancada do PT cresceu de 49 para 59 deputados federais. Passamos de 2 senadores para, salvo engano, 5 ou 6 senadores. Eu tive 63 mil votos e fiquei em 8º lugar na bancada de 14 federais do PT em São Paulo. Obviamente, para nós que desde 1989 fizemos campanha para eleger o Lula presidente e fomos derrotados 3 vezes, uma vez pelo Collor e 2 vezes pelo Fernando Henrique, para nós era a oportunidade que nós tínhamos de viabilizar um governo dos trabalhadores em aliança com outros setores, mas um governo de um partido que nasceu do coração da classe trabalhadora para apresentar um projeto para o país. E nós conseguimos fazer uma disputa qualitativamente superior às outras, do ponto de vista do PT e do próprio Lula, que estava muito mais preparado para enfrentar o debate político. E a vitória do Lula foi uma catarse, porque todos os que lutaram esse período todo para construir o PT, para construir essa alternativa para o país, viram ali materializar o resultado concreto dessa luta. Eu era deputado federal, fui reeleito com 132 mil votos, muitas negociações entre os partidos para compor o futuro governo, até que o presidente me chamou, perguntou se eu estava preparado e disposto para assumir o Ministério da Previdência Social. Eu disse a ele que era uma honra, que eu me sentia capacitado para isso, e foi uma alegria muito grande, porque o simples fato de ser parlamentar sob o governo de Lula já era um privilégio para quem lutou tanto por isso. Agora, obviamente, também é um grande desafio, porque quando você toma posse no ministério, você passa a ser responsável 24 horas por tudo que acontece naquele assunto no país. E eu herdei um ministério absolutamente fragmentado. Era mais ou menos como você assumir a direção com o carro em movimento, com a direção ruim, com o câmbio ruim, com a suspensão batendo, com o pneu careca e o motor com defeito. Não havia condições mínimas de gestão para a Previdência, sequer para manter o seu funcionamento normal, quanto mais para implantar novos projetos. Então, um desafio muito grande que nós procuramos conduzir. Eu fico feliz que hoje, quando eu compareço em várias atividades onde tem militantes que defendem a causa previdenciária, defendem os servidores públicos da Previdência, defendem os beneficiários da Previdência, as pessoas sempre referem a minha gestão como uma gestão positiva. Em 2003, o presidente Lula decidiu fazer uma reforma ministerial. Ele concluiu o primeiro ano de governo, foi o primeiro ano de governo muito intenso, porque havia uma grande luta para consolidar a estabilidade econômica. E aí o Lula pediu para eu assumir o Ministério do Trabalho. A principal ação do Ministério, além das suas ações normais, devia ser influenciar todas as decisões governamentais para que elas levassem em conta a geração de emprego. Depois de algum tempo, nós constatamos que era possível, sim, criar condições para o governo decidir de maneira mais coordenada as suas ações, seus investimentos, para chegar ao ponto de ter capacidade de decidir gerar emprego. Então, investimento na área de infraestrutura, investimento na área social, apoio ao crédito para os empresários terem mais investimentos privados para ampliar a produção, a ampliação do crédito para a agricultura familiar, tudo isso gerou, em 2004, 1.523.000 empregos. E eu pude anunciar para o país que, pela primeira vez em muitos anos, o desemprego medido pelo IBGE estava abaixo de 10%. Em junho de 2005, nós tivemos o início da crise política, que acabou sendo conhecida de maneira caricata como mensalão. Rapidamente, uma operação para tentar transformar o governo Lula num governo que não tivesse viabilidade moral para sobreviver à crise ou sobreviver às eleições. Naquele momento, eu era ministro do Trabalho, eu conversei com o presidente Lula e que eu me sentiria muito mais útil naquele momento de crise no parlamento, fazendo um embate político, do que no ministério. Teve uma reunião do Diretório Nacional em que a crise vinha se agravando e essa reunião decidiu substituir 4 dirigentes do PT e eu fui uma das pessoas indicadas para assumir a Secretaria-Geral interinamente. Até a eleição que ocorreria alguns meses depois. Eu fui indicado para ser o candidato. Num cenário muito adverso, a crise estava ainda na temperatura mais alta e eu percorri o país defendendo o partido com a seguinte lógica: o PT pode ter tido pessoas na sua direção
direção que cometeram erros. Petistas podem ter errado consciente ou inconscientemente, mas o PT, seus filiados, seus militantes, não têm nenhuma responsabilidade institucional nesse processo. A responsabilidade, ela vai ser apurada judicialmente e as pessoas que forem acusadas vão responder. E o partido tem o devido processo político, ou seja, o partido tem que fazer o seu processo político e superar a crise. Nós conseguimos, a partir da eleição, mobilizar a militância para retomar o destino do partido e fazer um trabalho de fortalecimento da base do PT. No dia da eleição, a revista Veja publicou uma capa que mostrava a estrela do PT estilhaçada, uma estrela de vidro, e o título era vidro e se quebrou. E naquele mesmo dia, com chuva em São Paulo, em vários estados, com muito frio em vários estados, foi no dia 18 de setembro de 2005, 314 mil filiados saíram de casa com frio, com chuva, com calor em alguns lugares, para votar a sua nova direção. E eu fui eleito presidente nacional do PT. E vocês imaginam o desafio que era, naquele momento, as incertezas. 3 CPIs investigando de cabo a rabo o PT no Congresso Nacional. O governo não conseguia ter maioria para que a CPI transcorresse nos marcos da legalidade. A oposição se aliava a setores da base do governo para tentar desqualificar o PT e o próprio governo. E nós fizemos um trabalho de acompanhamento das CPIs, de recomposição do clima político na bancada da Câmara e do Senado do PT, de unidade interna, de reorganização administrativa, de reorganização financeira para viabilizar que o partido pudesse superar. A gente sabia que a gente ia disputar a eleição em 2006. O presidente Lula já tinha decidido que as ruas ia fazer atos políticos em todo o Brasil para defender o seu governo, e nós começamos a fazer o processo de restabelecimento da imagem do PT e construindo uma estratégia para vencer as eleições de 2006. E o curioso foi que, ao final do processo eleitoral, o Lula teve uma votação extraordinária e o PT passou de 3 para 5 governadores. Então foi um processo vitorioso que, felizmente, nos permitiu criar as condições para construir um segundo mandato do Lula mais forte e mais alinhado com o programa do PT. E eu acho que hoje esses 84% que o Lula tem de popularidade se deve muito a esse processo de enfrentamento que nós fizemos na hora da crise. Eu estou concluindo meu 12º ano como parlamentar, interrompido por 2 anos e meio no Ministério e compartilhado por alguns períodos de direção partidária. Eu acho que o mandato parlamentar desempenha alguns papéis. É um papel de legislador, propor projetos de lei, lutar pela sua aprovação, fazer emendas, debater em plenário, debater nas comissões. Tem um outro papel que é de liderança política. Esse papel de liderança política ele se exerce de várias maneiras, mas fundamentalmente, no caso do PT, ajudando a construção partidária, ajudando a viabilizar novas conquistas em termos de organização do partido. E eu acho que esse papel a gente exerce quase sempre dirigindo o partido. Então eu estou me sentindo hoje muito mais motivado para um novo mandato a partir dessa reflexão. A reflexão sobre como nós podemos, no próximo mandato, combinar os 2 papéis. O papel de legislador, articulador político, líder político dentro do parlamento e fora do parlamento, e de outro lado o líder partidário, ajudar na construção partidária. Representar é uma tarefa muito nobre. Se você estou representando nesse mandato 112 mil eleitores do estado de São Paulo. Mas não é meramente você dizer eu quero representar a opinião deles. Tem outro lado que é de liderança. É você, a partir de reflexões que você consegue estabelecer a respeito da realidade do país, você como liderança conseguir traduzir informação para essas pessoas, que aí não são mais os 112 mil, porque você não sabe quem são, porque o voto é secreto. Você se mirar nos 112 mil e alcançar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para dizer o seguinte, olha, o caminho para a nossa sociedade é por aqui.